Você já falou que carga interna é um estresse fisiológico imposto pela carga externa. A gente Sim, pode resumir dessa forma, né? sim, sim, sim. E aí, pensando que dois atletas da mesma modalidade, né, seja individual ou coletivo, ou você que é personal, é possível que esses dois atletas, Bruno, tenham o mesmo valor de carga interna. Você vai perceber que hoje eu vou lá na frente, vou voltar, tá tudo meio misturado, né? Então, é possível que esses dois atletas tenham o mesmo valor de carga interna. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho esse valor de carga interna antes, tá bom? Eles conseguem adaptar por meio de cargas externas completamente diferentes. E por quê? Cara, Marcelo, você fez uma pergunta que fugiu do padrão que geralmente perguntam, né? Qual que é o padrão que geralmente perguntam? Para a mesma distância percorrida, para a mesma carga externa, é normal ter uma carga interna diferente? Aí você foi no sentido inverso, né? Para a mesma carga interna, é normal ter uma carga externa diferente. Interessante esse caminho inverso. Então vamos lá. Carga interna, vamos mostrar algumas possibilidades de mensurá-la, né? Vamos pegar a variável mais fácil. Então, hoje você tem uma missão. Se você está aí me assistindo, se você está nos assistindo, né? E você nunca monitorou a carga interna, você vai fazer um teste. Amanhã você vai sair para correr, vai pegar a escala de PSE e no final do treino vai ver qual foi a sua percepção de esforço da sessão no final do seu treino. Se foi uma sessão 5, que é no marcador lá é considerado difícil na escala de Foster. Se foi 7, muito difícil. Se foi 10 máximo ou se foi 1, que está próximo ali do quase repouso, né? Foi uma sessão muito tranquila. Você vai pegar esse valor, vai definir lá a sua PSE daquele treino e vai multiplicar isso, vai jogar na calculadora e vai multiplicar isso pelo tempo que você ficou treinando. 60 minutos, 40 minutos, 50 minutos, tem que multiplicar pelo tempo em minutos, tá? Multiplicou esses dois valores, você vai ter um valor de carga interna da sua sessão de treinamento. Aí você vai anotar no seu bloco de notas. Amanhã é sexta-feira, né? Famoso sextou. Você vai anotar lá 360 unidades arbitrárias no meu sextou. Legal. Aí você vai descansar, sabe, domingo. E aí na segunda-feira você vai voltar e vai treinar de novo. E aí você vai anotar de novo a sua PSE. Vai lá, hoje foi 10. E eu treinei ali 40 minutos. Ou seja, 400 unidades arbitrárias para o treino de segunda-feira. Se eu pegar o treino de sexta-feira e o treino de segunda-feira para o mesmo indivíduo, o treino de segunda-feira foi maior. Entendeu? Então, isso é uma forma de mensurar a carga interna usando parâmetros simples, PSE da sessão e duração da sessão. Aí você comparou sexta com segunda foi maior. Se você quiser acompanhar você ao longo do tempo, você vai ver os momentos onde você aumenta a carga, os momentos onde você reduz a carga. Fantástico. Agora, se eu comparar para o mesmo indivíduo, sexta para segunda, se a minha PSE foi 10 na segunda-feira, comparada à de sexta-feira que foi 5, podem ser por dois motivos. Ou porque eu aumentei a velocidade, o que fez com que minha resposta cardiovascular ficasse mais elevada, o que me fez ter uma percepção de esforço muito maior. Ou a distância percorrida foi muito maior do que de sexta-feira, o que fez a duração do treino ser maior e também a percepção de esforço ser maior, porque o volume de treinamento também influencia a percepção de esforço. Então, quando você pega um atleta de futsal, maior distância percorrida ou maior zonas de velocidades elevadas, as duas vão influenciar PSS elevadas, só que em níveis diferentes. Legal? Então, para esse mesmo indivíduo, a maior PSE e, consequentemente, a maior carga interna esteve relacionada a uma maior carga externa. Vamos comparar agora diferentes indivíduos, chegando na sua pergunta, que são diferentes indivíduos com a mesma carga interna, será que eles vão ter cargas externas muito diferentes? Pode Na acontecer. verdade, eu queria ter perguntado, era o contrário mesmo. Mas pode ir nessa sua linha de raciocínio. Mas vamos lá, deixa eu dar um jeito aqui de pensar do jeito contrário, que a gente sempre vai no jeito natural, eu acho isso importante. Pensa agora os dois com a mesma carga interna. Tem uma situação que eles podem apresentar a mesma carga interna, mas tendo tido trabalhos mecânicos completamente diferentes. Quando o indivíduo está mal recuperado, ele tende a dar uma PSE maior, mesmo com um trabalho mecânico menor.
Você reduziu a tua prescrição, você mudou a tua carga de treinamento, você já vem acompanhando que ele está ficando mais cansado. Então você retirou distância percorrida, velocidade, peso na musculação, você retirou a carga mecânica. Mesmo assim ele bateu uma PSE elevada, porque existe um efeito da recuperação anterior na percepção de esforço. E aí, para aquela carga mecânica, a carga interna dele ficou em 360. Carga mecânica ali, vamos botar a corrida, tá? 10 km a 13 km por hora. Em média, ele ficou com carga interna 360. Para o outro indivíduo de mesma carga interna, 360 unidades arbitrárias, para quem chegou agora, eu estou usando carga interna, percepção de esforço da sessão vezes duração, para esse mesmo indivíduo de 360, ele correu maior na velocidade maior. Mas por quê? Porque para ele, aquela é a PSE correspondente àquela carga. Para o outro, eu estou tendo um efeito grande da recuperação, da baixa recuperação que ele já entrou na sessão, faz com que ele passou por um trabalho mecânico penal e mesmo assim apresentou uma PSE alta. E é muito comum isso incomodar os treinadores, gente, é muito comum. Falar assim, poxa, mas eu reduzi o treino e mesmo assim ele deu PSE alta. Aí você tem que falar assim, calma, tem o efeito da recuperação, é normal. Mas já que você reduziu o trabalho mecânico agora, isso vai gerar menos inflamação, isso vai gerar menos redução das reservas de glicogênio, isso vai gerar menos concentração de adrenalina. Então, na sessão seguinte, ele vai estar mais recuperado, não se preocupe. Agora, se ele mantivesse a carga mecânica, mesmo sabendo que ele estava mal recuperado, aí, consequentemente, as outras sessões ele teria PSEs maiores ainda, ou às vezes nem conseguiria treinar por não estar conseguindo executar o mesmo desempenho de antes.